Pode ir lá. Boa noite a todos. Gostaria de iniciar agradecendo o convite feito pelo Cresce para que pudesse estar presente hoje nesse encontro, que muito bem-vinda à comemoração do coral para as festas natalinas. Fico feliz de ter ocorrido justo no dia em que faço a palestra. O assunto que trago é um tema um pouco mais árido, mas é bastante conhecido de todos os senhores. Você me deu um... Acho que tem uma... Bom, eu vou falar sobre a revisão e complementação da Lei de Uso e Ocupação do Solo, que ocorreu no período de 2005 até 2007, quando, então, fomos interrompidos devido a uma ação civil pública que tornou impossível o encaminhamento da revisão feita nos planos regionais e na lei de uso, permitindo somente o encaminhamento da revisão do plano diretor. Isso fez com que a Secretaria, então, de Planejamento, o atual hoje Secretaria de Desenvolvimento Urbano, encaminhasse, em 2 de outubro, apenas a revisão do plano diretor. E, por essa razão, todo o trabalho que eu aqui vou apresentar, ele está aguardando a aprovação do plano diretor, que, embora tenha ocorrido gestões na Câmara para que isso ocorra, feito todas as audiências públicas, até o momento não foi aprovado. Então, por esse motivo, o Executivo não pôde encaminhar as leis de uso e a revisão do plano regional. O processo de urbanização da cidade de São Paulo, ele enquadra a região metropolitana como 4ª região maior do mundo, ficando atrás somente de Tóquio, México e Bombai. O município de São Paulo ele está inserido na macrometrópole paulista, que é constituída por 102 municípios, no qual a região metropolitana de São Paulo ela tem... Aqui está o município de São Paulo, e a região metropolitana tem esse formato, compõe-se de 39 municípios. Nós temos depois a região da Baixada Santista e de Campinas, e aglomerações urbanas de São José dos Campos e mais Sorocaba e Jundiaí. Essa região ela forma um conjunto muito importante para a cidade, porque ela tem uma interligação bastante grande dessas regiões com o município de São Paulo. A cidade, propriamente dita, ela se compõe de 96 distritos municipais, com os quais nós trabalhamos todos os dados estatísticos de população, de conhecimento do atendimento social e econômico da população. E o conjunto desses 96 distritos, agregados, formam as 31 subprefeituras, que deram origem, então, aos planos regionais, que eu vou falar um pouquinho depois. Ela tem uma importância muito grande, porque ela tem uma área de cerca de 10 milhões de habitantes, tem uma população de 10 milhões de habitantes e uma densidade de 72 habitantes por hectare. Isso significa que a cidade é muito espraiada. Ela tem pontos de adensamento, mas, no entanto, ela tem uma ocupação horizontal bastante grande. E, inclusive, extravasando para municípios vizinhos da Grande São Paulo. Mas ela tem várias potencialidades. É uma cidade que conta, a maior cidade do Hemisfério Sul, ela tem a 3ª Bolsa de Valores, ela tem mais de 54, dentre as 100 entidades, empresas, 54 têm sede no município de São Paulo, ela tem um contingente de culturas diferentes que torna a convivência da população bastante harmônica e diferenciada. Ela tem realmente condições de atração para negócios, então é uma cidade que tem uma grande potencialidade. Mas, ao mesmo tempo, apresenta grandes contrastes. Ela tem áreas bem dotadas de infraestrutura, como nós estamos vendo o bairro do Morumbi, junto à favela de Paraisópolis, uma das favelas maiores da cidade de São Paulo,
Nós temos cerca de 85 mil habitantes nessa favela, a maior é de Heliópolis, mas nós temos um diferencial, digamos assim, de ocupação bastante gritante entre a tipologia existente no Morumbi e a da própria favela, que tem toda a sua precariedade. Ao mesmo tempo, temos problemas de congestionamentos, extensos congestionamentos, emissões de gases de efeito estufa, que, por essa razão, depois da Lei de Mudanças Climáticas, nós tivemos que fazer todo o Executivo está atuando no sentido de promover a inspeção veicular para todos os veículos da cidade de São Paulo, assim como trocar o combustível da frota utilizada no transporte público, que é o maior emissor do CO2. Temos também áreas para pedestre, mas temos também a convivência desse processo. E o processo que nós temos de espraiamento, ele ocorre principalmente, em decorrência da ocupação das áreas periféricas pela população de baixa renda, onde aqui nós temos altas densidades e um esvaziamento da região central. Nós estamos perdendo população no centro e estamos tendo população em áreas que não são bem dotadas de infraestrutura. E isso a gente pode perceber nesses indicadores. Esse indicador que mostra exatamente a densidade. Nós temos áreas mais densas no centro, que são bem dotadas de infraestrutura, mas também temos Vila Jacuí, que tem uma densidade tão semelhante à área central, mas com uma dificuldade, um atendimento de toda a infraestrutura bastante debilitada. A mesma coisa nessa região periférica. Então, nós percebemos que ocorre uma densificação em áreas não dotadas dessa infraestrutura. Outro indicador bastante marcante disso diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano, que trata exatamente de um indicador que foi criado na década de 90 e que mede a renda, educação e também a esperança de vida. Esse indicador é muito importante para avaliar a população e como ela se dá a sua distribuição. Então, nós percebemos que, na região onde é bem estruturada, nós temos índices. Esses índices variam de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, é melhor a situação da condição humana dessa população. Quanto mais abaixo, próximo do 0, significa que é uma população que está bastante debilitada. É um indicador usado mundialmente. Então, nós temos aqui também, na área bem dotada de infraestrutura, exatamente os maiores índices de IDH, ao contrário que as áreas periféricas, onde nós temos Parelheiros, São Rafael, Lajeado, nós temos Vila Jacuí, novamente, índices bastante baixos do desenvolvimento humano. Outro indicador importante para o planejamento é a relação emprego-habitante. Então, essa relação nos mostra como está o desempenho da distribuição da população em relação aos seus empregos. E, novamente, nós observamos que a concentração se dá nos distritos centrais, no sentido do vetor sudoeste, onde realmente nós temos alguns indicadores que apontam a necessidade ainda de possível adensamento. E aqui nós temos praticamente bairros dormitórios. O índice aqui é de 0,15 empregos por habitante, enquanto nessa região ela é superior a, principalmente na Sé, nós temos 38 empregos por habitante. Então, nós temos mais emprego que habitante. Então, o que ocorre? Esse é um problema bastante grande para o sistema de transporte. Nós temos que equilibrar isso para poder ter melhores condições de vida na cidade como um todo. Outro indicador que nos mostra com bastante eficiência são os índices de conforto. A área construída residencial em cada um desses distritos, novamente, os setores com maior renda, maior IDH, eles têm também o maior índice de área construída residencial
por habitante. Então, o Morumbi, por exemplo, tem 138 metros quadrados de área construída residencial, enquanto Cidade Tiradentes tem 1,2, ou seja, falta terreno, falta condição de estrutura exatamente na região periférica. E por que eu falei tudo isso? Porque, na verdade, para que nós possamos fazer um plano diretor, nós temos que conhecer a cidade em que vivemos, com a sua potencialidade, com o seu dinamismo, mas também com os seus problemas, para que a gente possa tentar utilizar os instrumentos do Estatuto da Cidade para que, então, possamos corrigir essas diferenças regionais e sociais que aqui existem. Para isso, nós temos instrumentos muito importantes. Um deles é o plano diretor, que é obrigatório para todos os municípios do Brasil, com mais de 20 mil habitantes. Decorrente dele, nós temos a disciplina do parcelamento, uso e ocupação do solo, que nada mais é que a nossa lei de zoneamento, conhecida de todos os senhores. Temos um outro instrumento importante, que é a outorga do direito de construir, que foi instituída pelo Estatuto da Cidade como forma de recuperar a todos os investimentos públicos e dotar áreas carentes através da contrapartida da venda desse direito de construir. E o outro é a transferência do direito de construir. Então, a função social da cidade ela será alcançada quando toda a população tiver o atendimento da infraestrutura, das condições de vida de transporte, de habitação, condições de mobilidade para o território como um todo. Portanto, é um esforço muito grande, dado aqueles índices que mostrei da divergência regional que existe de áreas bem aquinhoadas de infraestrutura e áreas pouco dotadas dessa mesma infraestrutura. Por outro lado, o Estatuto também diz que cumpre a função social da propriedade, isso é um ponto importante, aquele que, de fato, atende tanto às condições do plano diretor, quanto também às condições da lei de uso e ocupação do solo. Então, para que ele atenda essa condição, nós temos que ter, para cada cidadão, a qualidade de vida e a justiça social de acesso a todos esses direitos. A compatibilização da propriedade com a infraestrutura, a compatibilização da propriedade com a preservação do ambiente natural e urbano, a compatibilidade da propriedade com a segurança e bem-estar. E a função social está subordinada, então, a todos os índices estabelecidos pela Lei de Uso e Ocupação do Solo. Quando fizemos o plano diretor, após a promulgação do Estatuto, porque o Estatuto ele levou cerca de 20 anos para ser aprovado no governo federal, e, em 2001, foi aprovado. Em seguida, em 2002, foi aprovado o nosso plano diretor de São Paulo. Nós já tínhamos plano diretor. O primeiro plano diretor em São Paulo foi em 71, na gestão do então prefeito Figueiredo Ferraz. Depois tivemos um outro em 88, na gestão Jânio Quadros, e depois, em 2002, na gestão Marta Suplicy. Então, para esse plano diretor, ele teve que atender já todas as diretrizes do Estatuto da Cidade, ou seja, ele teria que cumprir todas as diretrizes de bem dotar a cidade com os instrumentos de política urbana que corrija as suas distorções regionais e sociais. Para isso, ele começou dividindo o município em duas macrozonas. A macrozona de proteção ambiental, que tem a ver com todas as políticas que a Constituição Federal estabelece para regiões em termos de preservação do meio ambiente. E a macrozona de estruturação e qualificação urbana, que tem a ver com toda a possibilidade de desenvolvimento urbano dentro da cidade. Então, na macrozona de proteção ambiental, que é mais esta verdinha, nós temos que tratar do ambiente, preservando toda a região de reserva e todas as condições do ambiente natural. Então, as atividades que ali estão sendo favorecidas são aquelas que visam essa preservação. E, no caso da macrozona, que é essa área mais rosa,
ela tem, então, a função de todo o desenvolvimento das atividades urbanas propriamente ditas que a cidade tem necessidade. O comércio, o serviço, habitação e todas as suas funções em termos de equipamentos, lazer, ela se dará mais nessa área. Para isso, o plano diretor estabeleceu algumas diretrizes. Em 2002, nós tínhamos um zoneamento que vigia na cidade com 19 tipos de zonas de uso, de Z1 a Z19. E o plano diretor veio com uma nova linha e diretriz para que um novo zoneamento fosse feito. Em primeiro lugar, ele estabeleceu a necessidade de se criar 3 coeficientes de aproveitamento. Até então, os senhores todos que conhecem bem a legislação anterior, da Z1, que era uma zona exclusivamente residencial, ou da zona Z5, que é uma zona mista de alta densidade, que tem um coeficiente 4, por exemplo. Isso vigorava na cidade. Passou a ter o município, para bem cumprir a sua função social, a condição de ter 3 coeficientes. O coeficiente de aproveitamento mínimo, que diz respeito à propriedade para que ela cumpra a sua função social. É o mínimo de aproveitamento. Coeficiente significa a área construída sobre a área do terreno. É um número pelo qual se multiplica a área de terreno para saber o quanto eu posso ter de área construída. Então, esse índice, o mínimo, estabelece a condição para que a propriedade cumpra a sua função social. O básico significa o direito gratuito que cada proprietário tem de bem usufruir a sua propriedade. E o máximo significa o coeficiente que ele poderá atingir se o local onde ele se localiza tiver um estoque de área construída residencial e não residencial. Por que no município de São Paulo nós colocamos esse estoque? Se eu posso ter coeficiente máximo, eu poderia atingi-lo perfeitamente. No entanto, como temos vários instrumentos valendo dentro da cidade de São Paulo, nós temos operação urbana, que os senhores conhecem, áreas de intervenção urbana e o próprio zoneamento. O zoneamento é o primeiro layer, digamos assim, a primeira camada que nós temos. Todos os agentes públicos e privados estão sujeitos a regras de uso e ocupação do solo estabelecidas pelo zoneamento. Que tipo de atividade eu posso ter no meu terreno? Que aproveitamento eu posso ter? Então, essa é a condição normal de utilização da propriedade. No entanto, como nós temos também a operação urbana, é um layer acima, é uma lei específica, que determina um território, e, nesse território, eu dou um estoque, e, sobre ele, eu vendo CEPACs, títulos públicos, e, quando utilizo esse título, eu transformo aquele título em área construída, mas só naquele território. Então, como tem vários tipos de instrumentos sendo utilizados na cidade, nós temos que bem gerir, em cada distrito, o estoque que está sendo consumido, seja pela produção normal do zoneamento, seja aquela decorrente da venda de CEPAC, ou da transferência do direito de construir de um imóvel que é preservado e que transfere para outro proprietário o seu direito. Como os senhores veem, se eu estiver falando assim, alguns instrumentos, eles, para nós, são tão do dia a dia, mas as questões, depois, no final da palestra, os senhores podem me arguir sobre isso. Mas, então, o primeiro procedimento que esteve no plano diretor foi o rebaixamento, digamos assim, do coeficiente máximo, até então utilizado, para o coeficiente básico. E isso, aquelas zonas Z5 que eu mencionei, Z3, Z4, que estão aqui, que tinham maior coeficiente 4, eles tiveram que perder, no primeiro ano, passando para 3, e no segundo, passando para 2, para atingir o coeficiente básico 2. Então, no município de São Paulo, nós temos zonas com o básico 1 e básico 2, que o Estatuto da Cidade permite, a lei federal permite, porque exatamente conhecia que muitos municípios já dispunham dessa diferenciação nos seus coeficientes. Mas também permitiu que se alcançasse o máximo que aquela propriedade já tinha, só que mediante a contrapartida, pagando, digamos assim, do básico para o máximo, o valor chamado da outorga onerosa do direito de construir. Então, aqui está o zoneamento antigo, que vigorou de 1972 a 2002. Por 30 anos, nós tivemos este zoneamento.
e tivemos esta distribuição de áreas. O que chama mais atenção em toda essa mudança, com a criação do novo plano diretor e com o estabelecimento de novas zonas de uso, foi a redução de 20 km² da área industrial. E por que isso ocorreu? Porque, na verdade, a partir da década de 70, muitas das indústrias se transferiram da cidade para outros municípios do próprio Estado ou de outros estados da nação para uma política do Plano Nacional de Desenvolvimento da época. E também por uma contenção das áreas de mananciais e áreas de meio ambiente que já ocorreram a partir da década de 70. Então, houve uma redução do uso industrial em São Paulo, passando a cidade a ter uma função mais terciária. E, com isso, a lei que veio a seguir do plano diretor, que foi a Lei 13.885, que, como os senhores são corretores de imóveis, os senhores devem conhecer com bastante profundidade a lei que vige desde 2004, ela, então, criou tipologias de zonas atendendo às diretrizes do plano diretor. Porque o plano diretor, na verdade, ele disse o que é zero, continua zero, o que era Z1. Todas as outras zonas, as 19, passaram a ser zona mista. E a zona industrial, que eram as zonas Z6 e Z7, eles disseram, olha, vocês podem reformular esse território, e é por isso que houve realmente uma diminuição drástica desse território, passando muitas delas para a zona mista, porque esses territórios estavam com uma certa ociosidade. E isso se verifica, então, na lei, o artigo 108 da Lei 13.885, que criou 3 tipologias de zero. A zero de baixa densidade, de média e alta densidade. Mas o coeficiente não varia, é sempre 1, não há venda de outorga. A ZPI ela permite uma venda de outorga, mas a lei seguinte ao plano diretor reduziu de 2,5 para 1,5. E criou 3 tipologias de zonas mistas. A tipo 1, que não vende outorga, a tipo 2, que permite uma venda de outorga, e a tipo 3, que é de alta densidade. Criou também zonas de centralidade, que têm coeficientes diferentes básicos. Isso foi uma forma, além de criar outras zonas, como zona de ocupação especial, zona de lazer e turismo, para compensar todas aquelas tipologias de zonas Z19, das 19 tipos de zonas que tínhamos. A venda de outorga ela é feita da seguinte maneira. Como nós tínhamos, antes não existia, eu tinha um coeficiente máximo, chegava no máximo e tudo bem. No momento em que houve o plano diretor, houve uma ruptura. Isso passou a ser cobrado pelo município. Então, a todos que tinham coeficiente básico e quisessem utilizar, poderiam utilizar. Aquele que tivesse a intenção de ultrapassar o básico, ele teria que fazer o uso da outorga onerosa. E como é que é feito isso? O Estatuto da Cidade recomenda que faça uma fórmula. Cada município fez a sua. E São Paulo criou, como contrapartida, o benefício, que é a área adicional construída, ele é multiplicado pelo valor do terreno venal, que é constante no imposto, no IPTU. Então, cada proprietário conhece o seu valor, dividido pelo coeficiente básico. Então, aqueles terrenos que têm um coeficiente básico, ele tem já metade do seu valor na outorga. Eles são beneficiados por isso. Um outro benefício que existe na lei é em relação ao uso residencial. Porque o uso residencial, o plano diretor faculta aquele que tinha o direito de construir 2 vezes nos conjuntos residenciais, que continuariam construindo 2 vezes gratuitamente. Então, o uso residencial passa a pagar a outorga acima do 2. Até o 2 é gratuito. Então, isso é uma fórmula do cálculo do benefício. Depois, por que nós temos um fator de planejamento, fator social? Porque nós temos que verificar, dentro do território do município, quais as áreas que eu quero estimular o uso residencial e quais aquelas que eu quero estimular o uso não residencial. Ou seja, as áreas onde eu não tenho emprego, que eu mostrei que era na Zona Leste, nós temos 3 milhões de pessoas que se deslocam da Zona Leste todos os dias para trabalhar na região sul e na região central. Então, há um movimento pendular do sistema de transporte que carrega toda essa população em horários de pico. Quem tem que tomar condição sabe como isso é dificultoso. E, então, nós temos que corrigir, temos que dar condição dessa área de ter
um índice, um fator de planejamento mais baixo. Então, na área leste, onde eu quero estimular a atividade industrial, de comércio e serviço, eu deixo mais baixo o coeficiente do fator de planejamento, eu reduzo esse coeficiente. Onde eu não quero, eu aumento esse coeficiente. Então, ele aqui tem 1,4, ele paga muito mais, 40% a mais do que é o valor. A mesma coisa no residencial, onde se dá esse fator. O outro que nós temos na fórmula é o fator social. Algumas atividades o poder público quer estimular, não quer cobrar. Por exemplo, nas EIs, onde nós temos a condição do proprietário particular produzir habitação de interesse social ou habitação do mercado popular, nós, então, na fórmula, colocamos valor zero, ou seja, é gratuito. Toda esse adicional. E aquele que doar também é gratuito. Então, isso significa que eu tenho coeficientes que eu estou utilizando e não estou cobrando. Mas isso tem que ser deduzido do estoque, porque, de qualquer maneira, está se adensando a cidade naquele ponto. E essa é uma tabela que os senhores encontram também, se quem tiver curiosidade, no site da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, onde existe um controle do estoque por distrito, então fica-se sabendo qual é o distrito que já esgotou o seu estoque, residencial, não residencial, e a situação em 19 de agosto era essa. Nós tínhamos, dos 6 milhões residenciais utilizados, 2 milhões, 37%, dos 2 milhões nós temos 25% não residencial, o que significa que o consumo, nesse período, se deu de 34%, e a contrapartida oferida total foi de 763 milhões de reais. Com todas as deduções, com todos os incentivos, houve esse. Ainda é um valor relativamente baixo para a cidade de São Paulo. Agora, por que nós estamos falando de tudo isso? Porque, na verdade, não basta só a lei de zoneamento para conseguir alterar aquelas distorções que eu mencionei no início. Quer dizer, se eu tenho aqui pouco emprego e tenho uma quantidade de pessoas residindo na Jacopêssego, eu tenho que ter condição de alterar esse território, tenho condição de levar até esse território os empregos, criar novas centralidades. De que forma se faz isso? Pelo instrumento da operação urbana. Então, a lei do plano diretor, ela permite que eu delimite essas áreas como áreas de operação urbana. Então, as áreas que já estão existentes são essas que têm leis específicas. E as outras áreas de marrom mais escuro são as áreas onde estão em estudo e no qual a Secretaria está fazendo o lançamento de edital. Os senhores podem entrar no site e verificar. Existe a Lapa-Brás, que é uma área que foi anunciada pelo secretário, com rebaixamento da vinha férrea, com criação de bulevar, com criação de áreas verdes, com melhor possibilidade de uso residencial nesta área, onde há um esvaziamento da residência. Por essa operação, se consegue trazer novos moradores. A mesma coisa com relação à Moca Vila Carioca e Jacopêssego, onde aqui se tem necessidade de uma intervenção maior, porque ali o mercado não é tão atuante. Então, nós temos que ter um outro estímulo. E o estímulo é ter, na área da Estação Itaquera, a criação de um polo institucional, onde possa ter estação rodoviária, fórum, SENAC, áreas de incubadoras, todos esses serviços, shoppings, que possam aqui se estabelecer com modificações, inclusive, do sistema viário, que permita melhor acessibilidade, melhor distribuição do comércio. O Corinthians está aqui, só para dizer, ele estará aqui. Então, trata-se de uma área que, para agora, com a Copa, é ótimo, porque ele acaba trazendo maiores investimentos. Então, esse polo institucional, com certeza, será um dos pontos mais investidos, não só pelo poder público, mas também, certamente, pela iniciativa privada. Essa é uma vista, não quer dizer que seja exatamente isso, mas quando nós imaginamos alguma área em transformação, nós temos que levar a população como ela poderia ser transformada, que tipo de ambiente ela teria. Então, essa é a nossa centralidade de Itaquera. Além disso, para que consigamos realmente ter mais empregos nessa região, nós temos que usar o sistema de transportes que permite o plano diretor
que ele tenha um outro instrumento denominado área de intervenção ligada às estações de metrô. Em cada estação, essa bolinha significa que, em torno da estação, eu tenho um círculo de 600 metros, que dará, então, condição de um maior adensamento, 4 vezes a área do terreno para esses locais. Com isso, consegue-se levar maior emprego nessas regiões, além de ter melhores condições de infraestrutura. Então, é um outro elemento além da lei de zoneamento. E agora vamos entrar num assunto que me trouxe aqui. A proposta de revisão que mencionei no início, que foi feita, discutida com toda a sociedade, ela fez propostas de alteração nas zonas de uso, especialmente incluindo como zona rural, porque até o que está em vigor hoje, pela Lei 13.805, é apenas a área de ZEPAG, que é a de proteção agrícola e extração mineral. São pequenos territórios que são denominados como zona rural hoje, pela lei que está em vigor. Percebemos que havia necessidade de termos como zona rural também a zona de proteção de desenvolvimento sustentável, que ocupa uma grande faixa da macrozona de proteção ambiental, bem como a zona especial de preservação, que cuida das reservas da Cantareira e da Curucutu, na zona sul da cidade, e a ZEPAM, que nós temos uma ZEPAM só e nós dividimos em duas. A ZEPAM de proteção ambiental, que, quando incluída na macrozona de proteção ambiental, ela seria incluída também na zona rural. E aqui está o conceito de alteração promovido. Nós temos hoje, no conceito de ZEPAM, duas condições: a de preservação de áreas protegidas, que são áreas verdes, e de áreas a recuperar, que são, em geral, aterros e áreas que precisam de um tratamento de recuperação posteriormente ao seu término. Então, essas são duas das modificações feitas. A outra modificação foi nas ZEIs. A ZEIs, ela tem uma condição de, a partir dos 250 metros quadrados, o terreno é considerado ZEIs e tem que produzir habitação de interesse social ou habitação do mercado popular ou outro uso, numa porcentagem hoje vigente de 80%, 40% para HS, 40% para HMP e 20% para outros usos. Então, o proprietário fica sujeito a essa condição. Percebemos que 250 era pequeno, então aumentamos para 1.000. Aí, a proporção também demos que o proprietário possa usufruir da sua propriedade 50%, e 50% para a produção da HS. Essa é a modificação também. Nas ZEIs 4, que é a área demarcada junto às represas, ela não pode haver outorga, mas daí nós pensamos que, para conseguir a proteção dos mananciais, dada a densidade que lá se verifica, é necessário que possamos, então, permitir o seu adensamento, reduzindo a taxa de ocupação. Taxa de ocupação significa a área de projeção da edificação sobre a área de terreno. Se eu diminuo, eu aumento a área permeável desse terreno, e se eu permito um coeficiente maior, eu também consigo verticalizar e dar condição de habitabilidade em melhores condições do que hoje lá se verifica, fazendo com que essa região seja protegida e tenha um tratamento devido em relação a todo o coletor-tronco e outras necessidades que fazem parte do tratamento dessa região para a proteção dos mananciais, que é um recurso que temos que proteger, porque é uma água que nós todos precisamos. Além disso, para aquele que for doar para a habitação de interesse social, ele tem um fator aumentado, que é 1,5, hoje na lei é 1,3, 30% a mais do valor, e, nesse caso, ele teria mais 50%. Outra mudança que fizemos em relação às zonas foi a ZOI. A ZOI é uma zona de ocupação especial, em que distingue, com índices específicos, aquelas áreas que são ocupadas por aeroporto, por exemplo, é uma ZOI, a área do Anhembi é uma ZOI, a cidade universitária é uma ZOI. Então, nós temos o hipódromo, é uma ZOI. Mas temos também parques públicos que têm necessidade de edificações e que precisam ter, pelo seu plano de manejo, índices específicos. Então, incluímos também como ZOI. E áreas
Suspeitas de contaminação. Nós temos várias áreas que foram identificadas de antigas indústrias que precisam ser tratadas, por isso precisam ser monitoradas. E clubes. Os clubes existentes em São Paulo, pela nossa legislação, eles não são identificados por uma zona, eles estão classificados no plano diretor. E tem lá todos os índices que eles podem utilizar. No entanto, no mapa, quando nós olhamos, ele muitas vezes tem uma zona que, às vezes, é zona de centralidade ou zona mista, mas, na verdade, ele tem que atender os índices definidos pelo plano diretor. Para que isso não ocorra dúvida, nós, na revisão, incluímos como ZOI, e daí ele passa a ter realmente o seu indicador estabelecido. Outra alteração que fizemos, e essa diz respeito a muitas preocupações que eu acredito que todos os senhores tenham, diz respeito aos parâmetros que a lei definiu. Uma das mudanças significativas do zoneamento atual em relação ao zoneamento anterior é que, antes, os senhores tinham a zona de uso, o uso permitido e os indicadores que estavam sujeitos a essa zona de uso. Então, por exemplo, a Z1 só se permitia a residência unifamiliar. E daí nós tínhamos a área de terreno mínima, atestada, coeficiente de aproveitamento, que poderiam existir nessa zona. Com a nova lei, ela fez uma separação do que é condição de instalação da atividade, parâmetros de incomodidade, com os parâmetros físicos, territoriais, observados naquele território, naquela região. Então, o plano regional tratou desta parte, dessa coluna. Ele fez a zona de uso, a área mínima, frente mínima, taxa de permeabilidade, todos esses fatores que dão exatamente, que tem a ver com o território. Se eu tenho que ter um gabarito, eu tenho que saber as condições de paisagem daquela região, a topografia, o relevo, para eu ter definição desse gabarito. Se eu tenho área de permeabilidade mais alta, eu preciso saber se ali realmente eu tenho um aquífero ou regiões em que haja um alagamento maior e que isso, então, induza a uma taxa maior de permeabilidade. Então, tem a ver com condições específicas do território. Já as condições de instalação, elas têm a ver com a atividade propriamente dita. Qual é a lotação, qual é o número de emprego, quantos de funcionários, desculpe, por turno, número de vagas, isso tem a ver com a atividade propriamente dita. No entanto, os senhores percebem que aqui existe o grande problema que todos os senhores enfrentam, que também aí foi colocado uma área construída computável máxima. Hoje a lei tem isso. Então, se os senhores pegarem a zona mista, que é uma zona que, como tudo virou zona mista, era necessário que nós tivéssemos um fator regulador das atividades em cada uma dessas áreas. E o fator foi vinculá-lo com a via. Se você tem uma via estrutural na zona mista, ela tem melhores condições de ter atividades mais permissivas, porque você tem um tráfego muito grande, tem um barulho, um ruído grande, que se beneficiam mais as atividades de comércio e serviço do que a residência. Uma rua com características de coletora, ela terá certamente, que é uma liga, a via estrutural com outras vias, distribui esse tráfego, ela teria uma intensidade menor de atividades. E a zona mista via local, ela teria um número menor de atividades permitidas. Mas, daí, houve um exagero nessa restrição. Então, em relação à área construída computável máxima, se estabeleceu na zona mista via local 250 metros quadrados. Isso não instala nem posto de saúde, nem escola, nem creche, nem qualquer outra atividade econômica que os senhores bem sabem. Então, esse foi o maior problema que tivemos. E o problema estava por um erro conceitual da lei. Porque, se nós definimos que o plano regional estabelecia todos os parâmetros físicos de controle da área construída, isso não deveria estar aqui. Isso foi um equívoco. Por essa razão, na revisão, retiramos essa condição, eliminamos essa coluna do quadro, retirando, então, a condição de área construída máxima para todas as zonas em que ela aparece.
não é só na zona mista, ela aparece na zona centralidade, ela aparece em outras zonas que também, hoje, na lei em vigor, consta. Então, esse foi um grande avanço. Um outro foi com relação à atividade permitida. Se nós tínhamos que fazer um controle das atividades permitidas na zona mista, nessa degradação que mencionei, a zona mista via local ficou praticamente como uma zero. Nada pode, nada se instala. Então, havia necessidade de se alterar. Mesmo porque a grande origem dessas zonas mistas eram antigas zonas E2. A zona Z2, antigamente, nos 30 anos que vigorou, ela ocupava 50% do território. Então, nada mais justo de que se corrija isso. Então, isso também foi muito discutido com a sociedade e se corrigiu, com todas as pessoas que participaram. Outra foi vaga de estacionamento, área de embarque, pátio de carga e descarga. Com relação aos parâmetros de incomodidade, nós tivemos muita dificuldade em estabelecer a emissão de odores, então retiramos essa condição de radiação. Nós fizemos um trabalho com o IPT, no qual retiramos da condição da zona de uso a emissão por radiação, porque, na verdade, ela nada tem a ver com a zona de uso, ela tem a ver com a fonte emissora. Então, se eu tenho uma antena, essa antena tem que ser praticamente controlada na sua emissão. E é isso que fizemos. Então, retiramos essas condições das zonas de uso. Com isso, então, esse é o quadro da lei de zoneamento do Plano Regional da Lapa, onde não aparecem todos os indicadores que são controlados do ponto de vista físico. E por que foi feito isso? Porque, antigamente, nós tínhamos uma situação em que eu tinha usos permitidos e usos sujeito a controle especial. Quando eu tinha o sujeito a controle especial, eu aumentava o recuo de frente. Todas as edificações ficavam irregulares. Dessa forma, não. Qualquer edificação, se o uso é permitido, ele se instala. Não existe mais a condição dos recuos para controlá-la. Essa é uma mudança que fizemos para corrigir a questão do recuo de fundo e lateral quando há um terreno em declive. Então, nós temos, no máximo, 9 metros para ter um recuo lateral. Essa é uma outra condição, que é dada também pela largura de via, em que se tem, só a partir dos 12 metros, é que tanto o uso residencial quanto o não residencial tem plena utilização. Em ruas menores que 12 metros, apenas o uso residencial é mais, digamos assim, facultado na sua utilização. O não residencial, em ruas menores que 10, ele só pode utilizar 200 metros quadrados. E entre 10 e 12, até 500. Essa é uma condição também, porque, em geral, a atividade não residencial atrai um maior número de veículos. Então, desta forma, eliminada a condição da coluna da área construída máxima, no quadro 2, e também foram retirados os parâmetros de incomodidade, a lei passou a ter uma condição mais acessível. E foram definidos também horários de funcionamento, baseados na própria atividade comercial, e na zona centralidade não existia serviços de administração pública, que é o que mais ocorre nessas regiões, ela foi acrescida esse número de atividades. Também na zona mista via local, foram acrescidas as atividades de estabelecimento de ensino, de serviço de saúde, de comércio especializado, supermercado, sacolão, que nada disso é permitido hoje. Então, nas zonas mistas, se aprovado e se esse encaminhamento tiver sequência, poderá ser feito. Com relação ainda à zona mista via local, como ela tinha, muitas delas foram oriundas da zona Z2, onde nós tínhamos oficinas, indústrias que lá existiam, elas deixaram de poder usufruir dessas atividades. Então, esses usos, se regularmente instalados, eles poderão ampliar até o limite da zona. Essa também foi uma modificação bastante significativa para a zona mista via local. E também o comércio de alimentação teve um tratamento melhor em relação à tolerância de horário até 1h da manhã, desde que tenha todos os dispositivos de controle de ruído. Então, dessa forma, os quadros da lei passam
a ter essa distribuição. E, em termos de vaga de estacionamento, que foi outro indicador, nós tivemos, então, um aumento para a área, para todos esses comércios, de uma vaga para 125. Para esses que não têm tanta necessidade, uma para cada 100 metros. Está com problema? Uma vaga para cada 100 metros quadrados. Então, tivemos também que corrigir a área de embarque e desembarque e a parte de vaga em relação à área construída, no caso de pátio de carga e descarga. Um aspecto que eu gostaria de mencionar é com relação aos restaurantes, bares e restaurantes. Hoje, a relação da necessidade de vagas é de uma vaga para cada 4 metros quadrados de área de consumo. Essa forma nunca foi utilizada antes, nós só utilizamos a área construída computável. O que significa área de consumo? Se eu tiver num restaurante de 200 metros quadrados, eu teria necessidade de vagas, de 50 vagas, para atender esse restaurante. Isso é o que está na lei hoje. Então, nós corrigimos para uma vaga para cada 250 metros quadrados de área construída computável, que é sempre o indicador que se utiliza para qualquer medição de vagas. Também corrigimos a questão dos serviços de armazenamento, que praticamente não tem necessidade não tem tantos empregados, reduzimos a área para uma vaga para cada 100 metros quadrados. Bom, isso foi em relação foram as principais alterações que fizemos na Lei de Uso e Ocupação do Solo. No entanto, há necessidade na lei atual, porque ficou em vigor alguma lei antiga, que principalmente a de parcelamento e uso e ocupação do solo, a Lei 9.413 de 81 e a 9.412 também do mesmo ano, um regula a área urbana, outro a área rural, elas permaneceram em vigor. Então, a revisão da lei de uso tratou também desse aspecto, fazendo com que mantivéssemos a doação na área de macrozona de qualificação urbana dos 40% para áreas públicas, 20% para sistema viário, 15% para áreas verdes e 5% para área institucional. Na macrozona de proteção ambiental, é a mesma relação que hoje existe para a zona rural. 20% para o sistema viário, 25% para áreas verdes e 5% para a área institucional. Quanto ao desmembramento, se nós tivermos uma área de 10 mil metros quadrados menor ou igual, que já tenha sido objeto de parcelamento, não precisa doar. A mesma coisa nessas zonas. E a mesma coisa para áreas menores que 20, quando incluídas nessas zonas especificadas. Também não precisa haver doação. Outro ponto importante da modificação do parcelamento foi que nenhuma frente de lote pode ter para largura inferior a 12 metros. Nós temos várias vias em São Paulo que têm essa largura, o que dificulta muito a mobilidade e a acessibilidade a diversas áreas. Então, outra é de estar mais de 200 metros, porque hoje a lei permite 450 metros. Então, eu posso ter grandes áreas que permitem a instalação dos grandes conjuntos residenciais. Os grandes conjuntos habitacionais hoje ocupam áreas de 60 mil, 70 mil, 100 mil metros quadrados, sem doação de área e sem transposição, fazendo com que tenham grandes muros, criando dificuldades de interconexão interbairros. Então, essa foi uma outra mudança. Com relação também a uma complementação necessária, trata-se em relação ao uso residencial, e aí eu já estou chegando ao final da minha palestra, mas achei que esse é um assunto muito importante, porque permaneceu em vigor também a Lei dos Conjuntos Residenciais, que é de 8.881, que, por ter sido anterior à Lei Lema, ela permitiu que fossem feitos alguns conjuntos, o R301 com até 20 mil e os acima de 20 mil, que era o conjunto residencial acima de 20 mil metros quadrados. Nós, então, com a restrição de a cada 200 metros nós termos uma rua, nós temos uma gleba possível de 40 mil. 200 por 200, eu chego no 40 mil. Então, nós definimos
para o uso residencial, continua a existir a unidade habitacional por lote, o conjunto horizontal, que eu tenho, então, unidades habitacionais agrupadas horizontalmente, isoladas ou geminadas, com áreas de terreno menor que 20 ou entre 20 e 40. Com isso, eu tenho também a mesma condição do conjunto vertical, que me dá a mesma proporcionalidade da área. Nesses conjuntos, eu tenho condição de atender, numa extensão de 50 metros, algumas variáveis, e, neste outro, então, as condições de 250 metros quadrados por habitação nessas zonas. E essa é um conjunto que tem dado bastante trabalho para quem atua no mercado e que, pelo conjunto residencial, nós só podemos ter um lote individualizado se ele tiver a área mínima do lote. Em cada zona de uso, eu tenho, muitas vezes, áreas, lote mínimo com 250 metros quadrados, ou lote mínimo no município, que é 125 metros quadrados. Agora, quando eu faço um conjunto, eu tenho, como eu tenho nessa relação aqui, a possibilidade de ter uma cota à parte de 62,5. Então, eu posso ter, num mesmo lote de 125, 2 unidades, seja geminada, seja superposta. E há uma grande dificuldade do cartório, registro, registrar essas unidades horizontais, porque todos eles querem ter essa unidade, que, em geral, tem 62,5, como um lote mínimo. Não é lote mínimo. Então, como é que foi feito na lei? Ela tem que ter o mesmo... É como se fosse um edifício rebatido no sentido horizontal. No edifício, isso é perfeitamente factível. Você tem a cobertura, a estrutura e todas as unidades que têm uma cota à parte naquele terreno. O mesmo raciocínio nós fizemos com relação ao horizontal. Nós temos um único terreno para esse conjunto, a solidariedade do telhado e da estrutura e a cota à parte específica para cada uma unidade. Então, desta forma, se consegue a aprovação e o registro. Foi a maneira que encontramos. E essa, digamos assim, é a maneira como isso pode ser representado na cidade. Nós temos alguns exemplos, né? Apenas para ilustrar toda essa quantidade de números e de exigências que a lei traz. No conjunto vertical, nós temos também a condição dos mesmos parâmetros em cada uma delas, só que em áreas como de 20 a 40 mil metros quadrados, nós temos que ter exigências de projeto, de sistema, localização, de todos esses acessórios. E poderão ter, então, tanto o uso residencial vertical quanto horizontal e ter essas condições de atendimento. Estou chegando no meu tempo, por isso estou andando um pouquinho mais rápido. Com relação a essa gleba de 20 a 40 mil, nós temos a possibilidade, como todo o zoneamento foi feito no sentido de termos sempre zona mista, também nós podemos ter conjuntos mistos, desde que tenham independências de entrada. Então, nós podemos ter conjuntos residencial com não residencial juntos, e, se isso acontecer, ele tem que apresentar um relatório de impacto ambiental, ele tem que ter realmente a condição da largura. A extensão não pode superar os 200 metros e deve ser averbada essa rua. Por exemplo, numa gleba de 30 metros, situada numa zona, essa é uma zona de Santo Amaro, eu tenho coeficiente mínimo, básico e máximo. Evidentemente, se eu quero que ele faça uma rua, eu não posso retirar um direito, que hoje ele já tem, de usar os 30 mil com o coeficiente 2, ou com o coeficiente 2,5. Isso ele já faz hoje. Então, não poderia retirar isso, porque, se eu fizesse isso, ninguém iria concordar. Então, ele mantém o coeficiente máximo da zona. Ele pode usufruir do coeficiente máximo do terreno inteiro. Mas ele ajuda a cidade abrindo a via e doando a parte para o espaço público. Então, foi isso que nós discutimos com a sociedade. E aí está um exemplo de como pode ser esse tipo de incorporação. O outro é com relação à área maior que 40 mil. Nesse caso, ele terá que parcelar. Ele terá que doar a área verde
ou área institucional, no caso de desmembramento de gleba, ou arruamento, inserindo a rua também. Então, é uma condição em que todos passariam a ter essa exigência. Ele pode também ter usos residenciais e não residenciais, fazendo a cota parte do terreno virtual que ele utilizaria para cada um desses usos. E aí nós temos, então, os coeficientes estabelecidos, destinar 40% para a área pública, circulação, implantação de equipamento e área de espaço verde. E o interessado pode fazer um cronograma de físico-financeiro, apresentando primeiro o loteamento e, em seguida, a parte registrária. E essa seria, digamos assim, a possibilidade que se teria de ter um ganho em termos de área pública e de melhor desenvolvimento. Eu espero ter trazido algumas referências que os senhores, na vivência prática que têm, tenham elucidado alguns pontos que conseguimos aperfeiçoar, outros que fazemos algumas exigências a mais, mas que são necessárias para em benefício de toda a cidade. Muito obrigada.